Agora vamos falar sobre o tratamento de comportamentos repetitivos em pacientes com transtorno do espectro do autismo, falando especificamente sobre antidepressivos. Vamos começar falando sobre um caso. B é uma mulher de 24 anos, com transtorno do espectro do autismo, com fala ecolálica frequente e interesse obsessivo por vídeos da Disney. As principais preocupações dos pais são os comportamentos ritualizados que estão dificultando os cuidados com B em casa. B tem um ritual de jogar objetos domésticos no ralo, danificando os canos e os objetos da casa. B pode jogar fora móveis ou objetos de parede se um item for novo ou se os cuidadores e os pais reorganizarem o ambiente doméstico de alguma forma. O paciente não consegue explicar claramente um motivo para esse comportamento, explicar exatamente o que ele quer que seja diferente, mas ele repetirá esse comportamento e será muito difícil induzir qualquer mudança no ambiente doméstico. O comportamento repetitivo está entre as preocupações mais comuns apresentadas pelos cuidadores quando se trata de um paciente com transtorno do espectro do autismo. Os pais se preocupam com o fato de que isso possa representar TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, e descrevem o fato como tal e procuram um médico para perguntar sobre medicamentos que possam reduzir esse sintoma. É importante que o clínico entenda esses comportamentos repetitivos e se pergunte se é realmente a mesma coisa que o transtorno obsessivo-compulsivo, como o entendemos em populações neurotípicas. Muitos dos principais sintomas do transtorno do espectro do autismo podem resultar em comportamentos repetitivos que podem ser mal interpretados como sendo transtorno obsessivo-compulsivo. Por exemplo, a estereotipia tem uma qualidade ritualizada muito repetitiva, por exemplo, bater as mãos ou andar com os dedos dos pés. Os indivíduos podem se envolver em um comportamento muito ritualizado, que precisa ser feito de uma maneira muito específica e que às vezes pode incluir bater ou tocar em determinados itens, o que pode se parecer mais com o toque. Interesses restritos ou obsessões por determinadas coisas, como números ou letras, também podem ser muito semelhantes aos sintomas do transtorno obsessivo-compulsivo. E a insistência na mesmice, a necessidade de seguir uma rotina muito específica quando se trata de horários, a família também poderia descrever isso como toque. Mas o toque e os comportamentos repetitivos e a insistência na mesmice no autismo provavelmente representam entidades clínicas distintas. Para destacar esse ponto, houve um estudo realizado em 1995 que conduziu uma avaliação padronizada de indivíduos com transtorno obsessivo-compulsivo clássico e indivíduos com transtorno do espectro do autismo, usando a ferramenta de avaliação X-Box Yale-Brown Obsessive Compulsive. Quando se trata de pensamentos repetitivos, que podem ser chamados de obsessões, em geral eles eram mais comuns em pacientes com TOC em comparação com pacientes com transtorno do espectro autista. Obsessões por contaminação, em particular, ou medo de que um indivíduo se envolva em agressão e necessidade de simetria, obsessões somáticas, tudo isso era muito mais comum em indivíduos com transtorno obsessivo-compulsivo em comparação com o autismo. Quando se tratava de compulsões, comportamentos repetitivos, limpeza repetitiva e verificação de segurança, um exemplo disso pode ser verificar se as portas estão trancadas ou se o forno está desligado. Esses eram muito mais comuns em pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo do que com autismo. Portanto, esses comportamentos repetitivos parecem ser muito mais comuns no TOC e podem ser uma forma de os médicos distinguirem quando ouvem falar de comportamentos repetitivos. O que é uma entidade clínica de TOC em um indivíduo com autismo? Porque pode haver comorbidade ou se isso pode representar mais os rituais que são os sintomas centrais do próprio autismo. Outro ponto que reforça a natureza distinta dessas duas entidades clínicas diferentes são os estudos de medicamentos serotoninérgicos em pacientes com autismo. Houve vários grandes estudos duplos cegos controlados por placebo de inibidores seletivos da recaptação de serotonina em crianças com autismo para o tratamento de comportamentos repetitivos que não mostraram melhora. Além disso, alguns desses estudos mostraram altos níveis de taxa de descontinuação de ISRS em crianças com autismo devido a efeitos colaterais, como irritabilidade e agitação, com taxas de descontinuação na faixa de 16% a 23%, o que é mais alto do que em estudos de ISRS na população neurotípica. Essa descoberta é um pouco contrastada por adultos com autismo. Há alguns ensaios menores de ISRS e clomipramina em adultos com autismo que mostraram alguma melhora no comportamento ritualizado repetitivo. Portanto, isso está levando essencialmente à conclusão de que pode haver algum benefício no uso de ISRS e clomipramina em adultos para comportamentos repetitivos no autismo, mas as evidências parecem bastante claras de que eles não ajudam as crianças com autismo. Uma meta-análise recente, realizada em 2020 e publicada em 2021, também enfatizou que os medicamentos serotoninérgicos não parecem ser úteis para comportamentos repetitivos no transtorno do espectro do autismo. Houve um pequeno benefício em termos de comportamentos repetitivos com o uso de medicamentos antipsicóticos, embora seja importante observar que todos esses estudos foram realizados em pacientes com comportamentos repetitivos, que também apresentavam comportamentos agressivos ou irritabilidade substanciais. E a melhora da irritabilidade pode ser um fator mediador da melhora real ou não dos comportamentos repetitivos.
Um último ponto a ser destacado sobre os medicamentos de ação serotoninérgica em crianças com transtorno do espectro do autismo é falar um pouco mais sobre os detalhes dos efeitos colaterais que podem ocorrer com os ICRS. Um estudo realizado em 2009 por King et al., publicado no Archives of General Psychiatry, em crianças com transtorno do espectro do autismo com comportamento repetitivo significativo. Esse estudo usou baixas dosagens de citalopram, e os efeitos colaterais observados incluíram aumento do nível de energia, impulsividade, diminuição da concentração, hiperatividade, aumento de comportamentos estereotipados, diarreia, insônia, pele seca ou prurido. Então, qual deve ser a abordagem clínica para o comportamento repetitivo? Os médicos devem recomendar que os pacientes maximizem as terapias comportamentais, como a análise comportamental aplicada para o tratamento de comportamentos repetitivos no autismo. O médico prescritor deve avaliar outras comorbidades psiquiátricas ou comportamentais que possam responder ao medicamento, como comportamentos agressivos, irritabilidade, hiperatividade ou insônia. É possível que o tratamento dessas comorbidades com medicamentos possa ter efeitos posteriores na redução do comportamento ritualizado. Em adultos, pode valer a pena fazer um teste com ISRS em comparação com a clomipramina, devido a algumas evidências melhores de melhora nessa população em comparação com crianças com autismo. Portanto, os principais pontos a serem considerados nesta sessão. Os comportamentos repetitivos no transtorno do espectro do autismo e os sintomas do transtorno obsessivo-compulsivo são provavelmente entidades clínicas distintas. O TOC pode ser distinguido de forma mais confiável pela presença de pensamentos obsessivos, especialmente os de contaminação, simetria ou medo de agressão, ou ser distinguido por compulsões específicas de limpeza ou verificação de segurança. Vários estudos bem planejados com inibidores seletivos da recaptação de serotonina não demonstraram benefícios no tratamento de comportamentos repetitivos em crianças e adolescentes com autismo. Por outro lado, pesquisas sugerem alguns benefícios potenciais dos ISRS e da clomipramina no tratamento de comportamentos repetitivos em adultos com autismo. A abordagem para o tratamento de comportamentos repetitivos no autismo deve enfatizar as terapias comportamentais, como a análise comportamental aplicada, ABA, e a avaliação de sintomas comórbidos, como hiperatividade, que podem responder a medicamentos.